Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está bem, amado? Hoje eu vim caracterizada, equipada, pronta para mostrar para vocês um dos uniformes que eu tenho mais orgulho. A posição que eu já assumi em 2024. Escola de Ministros, Rema. Estou aqui com o meu bonezinho, a minha camiseta da escola, a mochila, toda paramentada, com o meu crachá, para que você se recorde disso. Porque quando você faz parte de um time, você tem orgulho de vestir o uniforme. Você tem orgulho de dizer, eu fiz parte, eu tive essa posição um dia. E essa posição foi um marco na minha vida ministerial. Então eu ergo a minha voz com todo orgulho e digo, fiz escola de ministros da Leopoldina em 2024. Passei por esse processo, fui esticada. E quando eu usava esse uniforme, eu me sentia a bambambam. Então, eu vim a bambambam hoje à noite para poder falar da palavra para vocês. Quando eu estou com esse uniforme, eu me sinto como se eu fosse num campeonato dos Estados Unidos, lá, que o meu marido às vezes assiste, no futebol americano, como se eu fosse um quarterback. E eu tivesse ganho o anel do Super Bowl. Para os brasileiros, como se eu fosse uma artilheira de futebol, atacante, e que eu ganhasse a Copa do Mundo. Sou eu nesse uniforme. Amém? Glória a Deus. E eu sei que você gerou expectativa nessa noite. Eu sei que só vai melhorar. Eu sei porque Michele já iniciou o culto me motivando. Glória a Deus por isso. Os louvores vieram para me acrescentar. E a direção do culto falou muito bem sobre gera expectativa. Eu sou muito inteligente. Quando o pastor disse assim, qual a leitura do mês, Gia? Eu falei, gera expectativa. Porque aí vocês me ajudam. Porque vocês geram expectativa para essa noite. E eu sei que vocês são sábios, estão relendo ou lendo, e já passaram nessas alturas do campeonato, pela fase de dizer, estou aguardando algo bom. Porque bom ou ruim, o que você espera é o que você vai ter. Se você não espera nada, você não vai ter. Amém? Fora isso, vocês já passaram pelo capítulo que diz, Deus faz infinitamente mais. Não há nada impossível para Deus. Glória a Deus. Então você está gerando expectativa. E eu digo mais, você já passou pela fase que diz assim, não retroceda, não desanime. Não deixe para trás, avance. Então, é com esse espírito que você veio essa noite. Então, melhora essa cara para mim. Porque eu preciso da sua motivação, amém? Porque o Espírito Santo tem mais para nós essa noite. Eu gerei expectativa, sabe por quê? Como bem disse na abertura, estamos aqui expostos à palavra. Deus está aqui nesse lugar, Jesus está aqui onde um ou mais estiver em seu nome. É impossível você sair da mesma forma. Se você gerou expectativa, você vai encontrar. A porta vai se abrir, a resposta vai chegar, as coisas vão mudar. Vamos parar de se conformar com o ordinário, com o mediano. Nós somos, como a Silvana bem disse, o povo mais feliz dessa terra. Salete, você se prepare e nos perdoa, porque eu sei que é a sua primeira noite conosco, mas a casa é sua, o pai é seu, então fique à vontade, amém? Então, glória a Deus por isso, vamos afivelar o cinto, vamos nos preparar e não retroceda. Eu te convido a parar de pensar. Para de racionalizar. Vamos receber, amém? Glória a Deus. E aí, quando foi no dia 1º de maio, na primeira aula dessa série de maio de 2025, nós tivemos o nosso pontapé inicial. E aprendemos sobre o time do eu,
aprendemos sobre esse time dos sonhos de Deus. E se você quiser saber mais, graças a Deus pela nossa plataforma digital, está lá disponível, procura, acha, ouça novamente, que é bênção para nós, amém? Então, bora para a segunda aula. Eu terminei a primeira dizendo assim: como que você é integrante desse time, você está disposto? Se você é líder e sábio, paciente o bastante para treinar e aguardar? Como ser um campeão? Qual o segredo do sucesso do time? Qual o melhor time de todos os tempos? Você pensou que eu tivesse me esquecido? Foram promessas para essa noite. E nós vamos receber todas elas, amém? Glória a Deus por isso. Então, o Espírito Santo me trouxe essa situação. Quando nós estamos num time, num atletismo, vem essa ramificação aí que é benchmarking, de alto desempenho. O que é isso? Atletas de alto desempenho geralmente estudam os melhores times. O que eles fazem? Quais são as boas práticas? Como eles ganharam? Como foi que eles atingiram aquele sucesso inimaginável? E aí o povo traz para estudo, vê, revê e aprende com o melhor. Você está ligado? Amém? Então, essa noite, nós vamos aprender com o melhor time de todos os tempos. Quem é o melhor time de todos os tempos? A Santíssima Trindade. Não há nada melhor, não há nada maior que a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. E nós, como sabidinhos que somos, nada menos que o suprassumo, nós vamos estudar isso essa noite. Como que esse time funciona? Qual é o segredo do sucesso desse time? Então, uma das perguntas que eu deixei no ar já foi respondida. Qual é o time melhor de todos os tempos? E não vai haver um outro melhor que esse. A Santíssima Trindade. Amém? E como esses atletas, nós vamos estudar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para ver como que isso funciona. Porque Deus Pai, nós falamos assim, Deus é Pai Todo-Poderoso, Ele é o grande arquiteto do universo. Deus Filho é o que realiza todas as coisas. E Deus Espírito Santo é aquele que faz com que as coisas se potencializem. É em nós e através de nós. As coisas se transformam, se tornam reais para nós. Amém? Mas como eu gosto que você memorize, porque tem pessoas que são visuais, eu venho uniformizada e hoje o Espírito Santo me trouxe um experimento. Algo na prática, que vai ser maravilhoso para nós. Aqui eu tenho uma vasilha de vidro transparente. Mãe, perdoa os nomes aí, mas é o que eu entendo. 3 potinhos como esse, também transparentes, de vidro. Muito cuidado nessa hora. Álcool para se eu fizer bobagem, que às vezes acontece, mas não vai. Também papel toalha para eu me respaldar. Um paninho de prato, que todo mundo, né? Vai que acontece alguma coisa. E um avental. Então, Cida, você que é a minha ajudadora profissional, por favor, colabora aqui com a minha pessoa, que isso vai dar certo, Cida. Em nome de Jesus, isso vai dar certo. Para quem... Põe aqui, Cida. Para quem nos ouve, eu, nesse momento, estou colocando meu avental, só para prevenir, para não estragar o manto aqui, que é a minha camiseta. Pode chegar, Cida, por favor. A Cida, hoje, com a graça de Deus, vai fazer uso daqui e nós vamos funcionar bem, amém? O que esse experimento faz? Antes de começar, você vai falar assim, para que tudo isso? Eu sei que tem gente que já está pensando isso. Para que isso? Que besteira! Mas sabe por quê? Porque, como o pastor Renato Galdardi, um dos diretores da nossa sede em Campina Grande, mencionou durante toda a aula que ele nos deu, pode ser simples, mas é poderoso. Amém. Pode ser simples, mas pode ser profundo. Então, eu desejo que você fique com isso na memória. E muitos aqui que são cristãos vão falar, isso eu já sabia, mas vai ficar com essa história na cabeça. Ninguém antes trouxe um ovo cru para dentro da igreja.
Aqui nas minhas mãos nós temos um ovo cru, de verdade. Amém? E agora, mãe, eu vou fazer uso da sua sabedoria, vou tentar separar a clara da gema, isso vai dar certo. Em nome de Jesus, isso vai dar certo. Nunca antes visto, a senhora já está fazendo cara feia. Meu Deus do céu, eu vejo ela fazer, deve ser fácil. Facinho, né, Cida? Glória a Deus por isso. Que delícia. Então, aqui nesse potinho, nós temos a clara. Glória a Deus. E nesse outro potinho, nós temos agora a gema. Amém? Mas, Gislaine, por que você fez isso? Eu mostrei um ovo inteiro para vocês. E nós aqui estamos representando que esse ovo é Deus. Não é heresia. É apenas uma demonstração prática. Amém? Não fique horrorizado. Tudo bem? Facas no chão. Sem quebrar biscoito. Aqui nós temos a clara. Obrigada, Cida. Vou tentar agora, mas fica aqui por perto, por favor. Essa clara, ela tem o seu papel individual. Assim como os demais. Essa casca, há quem diga, não sei, mas que se você pôr para secar e triturar, eu ia triturar, mas como ela não está seca, melhor não garantir, né? Se você quiser para secar e triturar, ela vira um adubo para a terra, para plantio, é isso mesmo? Isso, glória a Deus, vários concordando, ou por amor ou porque é mesmo, né? Esse outro aqui, que é a clara separada, se você bater ela em neve, eu ia fazer isso, mas é melhor não. Se você bater ela em neve, ela fica durinha, e você acrescentando açúcar, pondo no forno, isso aqui vai virar um suspiro. Eu tenho fé, minha mãe faz, dá certo. Esse outro aqui, a gema, se você juntar várias dessa, colocar açúcar e todo um preparo, vira um quindim. Você percebe que cada item aqui tem sua finalidade? Amém? Mas, mesmo a clara sozinha, ela deixou de ser ovo? Essa gema é uma carne, um frango, alguma coisa assim? Ela é o quê? Ovo. Glória a Deus. E a casca? Ovo. Glória a Deus por isso. É a mesma coisa. Deus Pai, Ele é único. Mas Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é porque é Jesus, Deus e Espírito Santo que deixa de ser Deus. Todo mundo memorizou isso? Glória a Deus. Isso você não vai esquecer mais. Eu creio. Bem, então vamos lá. O ovo inteiro não deixa de ser. Nós estamos aqui representando ele como Deus. Assim também é a Santíssima Trindade. Cada um tem o seu papel. Deus, ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Amém? Lá em Salmos 91, no verso 15, se a mídia puder colocar na tela. Obrigada, Cida. Salmo 91, verso 15. Ele fala assim, diz que na nossa angústia, Ele nos ouve, livrando-nos e glorificando. Deus nos ouve sempre. Ele é onisciente, ele é onipotente e onipresente. O Salmo 139, ele fala que aonde quer que eu esteja, Deus vai estar onipresente. Eu posso descer, eu posso subir, eu posso estar no escuro, eu posso estar no claro. Deus está me vendo, Deus está comigo. Amém? Amém? Isso nós estamos falando de Deus Pai. Agora, se nós olharmos para Deus Filho, o próprio Senhor Jesus, Ele é nosso mestre. Ele é que nos mostra o caminho. Lá em João 13, vós me chamais de mestre, o próprio Senhor falando. Vocês me chamam de mestre e Senhor? Dizem bem, porque eu sou. Então, Jesus, o Filho de Deus, além de ser nosso mestre, Ele é o verbo vivo. João nos diz isso. Ele é a palavra.
E aí, quando nós olhamos lá para Marcos 11, 23, hoje nós estamos no ensino, então podemos nos deleitar na palavra. Marcos 11, 23 fala: qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim vai acontecer com ele. Qualquer um. Então não é porque a Gislaine falou, o pastor Adriano disse, mas é porque foi dito, e foi dito com fé, sem duvidar no seu coração. A palavra é o poder de Deus em ação. É a palavra quem faz. Então, Jesus é o quê? É a palavra. Qual é a função de Jesus? É fazer. Amém? E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é meu amigo, meu consolador, meu intercessor. Então, lá em João 14, no verso 26, fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo diz que ele vai nos consolar, vai nos ensinar e vai nos fazer lembrar da palavra. Em Romanos 8, 26, diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebe o que acabou de ser dito? Que Deus, que é um só, assumindo a forma de Deus Pai, ele tem uma determinada função: onisciente, onipresente, todo-poderoso, soberano. Deus Filho faz, executa, realiza, é nosso mestre e nos ensina. E Deus Espírito Santo está conosco a todo momento, para nos consolar, para interceder. Cada um, assim como nós mostramos no ovo, cada um tem o seu papel. Na Santíssima Trindade também é assim. Agora, não deixa de ser Deus. Então, eu espero que você tenha entendido isso. Amém? E nós vamos agora estudar esse time da Santíssima Trindade, que nós já entendemos cada colaborador, cada participante dele, e ver, olhar como um campeão olha e treina e estuda a ação desse time poderoso junto. Porque você vai aprender coisas que vai ser para o seu dia a dia, que vai ser para a sua vida. E nós vamos aprender com os melhores. Amém? Só que para isso, assim como os treinadores lá de alto desempenho, eu vou dar algumas partidas táticas desse time. Uma delas, nós vamos estudar a redenção. A Santíssima Trindade estava junta na redenção. O que é a redenção? A libertação da escravidão do pecado e a restauração da comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus desejou, Deus sonhou com a redenção. Deus Filho morreu e ressuscitou por nós, fazendo a redenção possível. E Deus Espírito Santo é aquele que torna real para nós e em nós a redenção. Você entende isso? Você entende que na redenção a Santíssima Trindade atuou junta? Você é redimido, meu amado. Você tem que saber isso de cor e salteado e tomar posse dessa verdade. Efésios 1, capítulo 1, existem 3 versículos que vão revelar isso para nós. Um é o 4, o outro é o 7 e o outro é o 13. Não temos os versículos na tela? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Antes da fundação do mundo, Deus já sonhava conosco. Deus já tinha nos elegido. Deus já tinha nos escolhido. Você tem noção disso? Que o grande arquiteto do universo te projetou, sonhou com você.
E sonhou que você chegasse diante dele livre de pecado. Amém? Agora vamos para o verso de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Pelo sangue de quem? Glória a Deus. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus pagou o preço por nós. Deus concebeu, Jesus pagou o preço, e agora vamos ao 13. Ao 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha o Espírito Santo aí na redenção, selando você na nova aliança. Selando você com o Espírito da promessa. Eu não sei contar você, mas dentro do meu espírito isso borbulha. Isso funciona como poesia. Porque Ele pagou o pecado por mim. E a Santíssima Trindade estava envolvida nisso. Tem até uma canção no Manassés Guerra, que é a canção dos redimidos. Eu não vou arriscar, porque na primeira aula já fiz isso, causou danos. Mas procure, vá ouvir, pelo amor de Cristo, você, igreja, tome posse. Aqui nós vemos cada um com seu papel, nenhum reivindica a maior glória, todos trabalham em parceria perfeitamente sincronizados, poderosamente atuantes, realizando o propósito da redenção. Todos os três. Amém? Sem reivindicar, sem dizer, não, agora sou eu. Não, quem brilhou mais fui eu. Não, quem pagou o sangue fui eu. Todos com o seu papel, tornando possível esse propósito. Amém? Agora vamos à aula tática de número 2. Que a Santíssima Trindade estava aí atuante, firme e forte. Vamos na criação. Vamos estudar a criação. O que a Santíssima Trindade entrou nessa situação da criação? E você, como bom verbiano, já nessa hora está pensando, Gênesis, criou, surgiu, amém? Deus Pai, quem foi que criou o universo? Deus. Quando você pensa, Deus criou o universo, você pensa Deus. É difícil o crente que pensa na Santíssima Trindade. Mas tem pessoas que falam assim, não, o universo foi criado pelo Big Bang. Uma explosão cósmica, onde o átomo, a molécula e mais não sei o quê, juntou, evoluiu e formou a vida. E aí estou eu aqui hoje, 2025. Uma molécula evoluída. Outros acreditam que foi um macaco. Esse, eu falo, tiro meu chapéu, porque tem mais fé do que eu. Porque eu vou no zoológico, nenhum chimpanzé, nenhum gorila, nada vira gente. Nunca. Eu vou revelar. Eu tenho 49 anos de idade, nunca vi um macaco virar gente. Já vi gente com traços parecidos, anatomia. Mas um macaco virar gente, o camarada que crê nisso, ele tem muita fé. Não é pouca, não, é muita fé. Agora, se você for parar para analisar, e você é bem esperto e inteligente, você sabe que quem criou todas as coisas foi Deus. E agora a gente vai ver o papel da Santíssima Trindade nisso. Deus Pai criou, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Ele é o arquiteto. Mas aí Jesus fez com que fosse possível, porque Deus disse, e Jesus é o verbo. E quando nós olhamos lá, em João 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando Deus disse, haja luz, Jesus entrou em ação, a palavra foi liberada. Amém? E aí o Espírito Santo, em Gênesis 1:2, pairava sobre as águas. Só que aí teve uma versão que eu achei maravilhosa da Bíblia amplificada, e eu não podia deixar de trazer para vocês. Gênesis 1:2. O Espírito de Deus estava se movendo, pairando, chocando sobre a face das águas. Chocando, não tem nada a ver com ovo aqui. Mas você já pensa
nele pairando sobre as águas, no ato da criação, quando nada havia ainda. E a Santíssima Trindade criando todas as coisas. Mas se você não acha isso poético, vamos pensar quando ele te criou. Ele primeiro formou todas as coisas, fez tudo lindo, colocou tudo que você ia precisar lá. Aí ele virou e falou assim, vem todo mundo. Convoca todo mundo. Vamos criar agora algo que é muito bom. O homem, o ser humano. E disse Deus, muito bom. E aí, qual é o versículo que há essa convocação? Gênesis 1:26, por favor. Gênesis 1:26. 1:26, capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vem Jesus, vem Espírito Santo, vamos fazer esse cara aqui que é muito bom. E como é que vai ser isso? Nossa imagem e semelhança. Bota ele para dominar isso daí, nós criamos tudo para ele. Você tem essa convicção? Pelo amor de Deus, você vem no culto todo domingo, pelo menos, que eu te acho aqui. Se você não tiver essa convicção no seu coração, agora, você tinha esse olhar de que o melhor time de todos os tempos fez tudo isso? Atuou em parceria para que tudo fosse possível? Amém? Então, o melhor time de todos os tempos, a Trindade. E qual é o segredo desse sucesso? Era outra questão que eu falei que hoje a gente ia ver. O melhor time de todos os tempos, Santíssima Trindade. Qual é o segredo que eles nos ensinam? Unidade. União. Dentro de um time, essa equipe tem que ser unida. Tem que estar junto. Junto e misturado. Nós dizemos assim, juntos somos mais fortes. Mas eu vou mostrar para vocês que juntos nós somos capazes de estremecer a terra. De abalar as estruturas. De fazer as coisas acontecerem. Quer uma prova disso? Oração em concordância. Oração em concordância. Onde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali eu estou. Se você concordar com teu irmão, de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem. No nome de Jesus, aquilo vai acontecer. União, unidade. Porque é que na hora que ele foi ressuscitar a menina, ele falou, fora todo mundo, só esses daqui aqui comigo. Porque cria igual. Às vezes você está orando, veja com quem você vai pegar e se associar para orar em concordância. Às vezes a pessoa está ouvindo sua oração, amém, amém. Mas se dentro não pegar junto, não crê da mesma forma, não concorda. É você sozinho orando. E o outro pensando, descrendo. Mas nada é impossível para Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Essa pessoa que está crendo comigo, ela ama ao Senhor. Ela está ligada no mesmo propósito. Ela sabe que é possível. Ore em concordância, as coisas acontecem. Unidade. Unidade. Mateus 18, verso 19 e 20. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Isso é tão importante, tão fundamental, a unidade dentro de um time, que você sabia que Jesus orou por isso? Você sabia disso? Que Jesus fez uma oração para que nós estivéssemos unidos?
e não de qualquer forma. Vamos ver isso? Você está muito calado. Ou é um sinal bom, ou você não está entendendo nada. Vamos seguir. João 17, dá para colocar na tela? João 17, do versículo 20 ao versículo 23. É possível? Não rogo somente por estes, por aqueles que estavam ali naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus já estava orando por mim e por você. Você crê em Jesus? Você estava lá naquele momento? Mas você está aqui hoje. E você crê hoje? Então a oração também era por mim e por você. Por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam um. Todos sejam um. Unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na... Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, essa unidade é de qualquer maneira? É a unidade do tipo do relacionamento de Jesus com o Pai. A unidade que havia entre o Pai e o Filho. Isso não pode ser maçante, isso tem que ser verdadeiro. Essa unidade é íntegra. Essa unidade requer intimidade. Essa unidade requer conhecimento. Eu só faço a vontade do meu Pai. Se ele só faz a vontade do Pai dele, é porque ele conhece o Pai dele. Conhece seu caráter, seu desejo. Se eu ando muito com a Michele, se ela levanta a sobrancelha direita assim, eu já sei que ela não gosta muito do negócio. Se eu chego e ando muito com a Silvânia, eu sei que ela não para de falar, que ela está cansada pra caramba naquele dia. Unidade, intimidade, conhecimento. Não de qualquer forma, de uma maneira verdadeira, íntima. Como Jesus e o Pai era. Fazendo a sua vontade. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos ser sinceros agora. Agora eu vou te dar um exemplo que, novamente, o pastor Renato Galdardi, de Campina Grande, é que nos deu durante a aula. Ele falava assim, olha, lá na diretoria em Campina Grande, nós temos o corpo diretivo. E quando às vezes se apresenta um determinado assunto, nem sempre todos concordam de imediato. Você entende isso? Só que enquanto não se decide, um dá uma ideia, outro dá outra ideia, outro vira e fala, mas e se isso acontecer? E se for aquilo? Podemos ir por esse caminho? De repente, alguém no meio da reunião se levanta e diz, e se tal coisa? E se desse jeito? E se? E todo mundo entra num consenso, até que se bate o martelo e se decide. Tal coisa vai ser tomada a decisão. Maravilha. Isso é fruto de toda a reunião. Você, pegou rapidinho. Só que tem uma diferença. Você sabe aonde a unidade se mostra? É quando depois, se algo deu certo, ninguém se levanta e diz, a ideia foi minha. Ou se algo dá errado, ninguém se levanta e diz, viu? Falei para você que era para ir para a direita e não era para ir para a esquerda? Você sabe por quê? Porque existe divergência até que se chegue a uma decisão. Uma vez a decisão tomada, ela é a decisão de todos. Se houve uma votação, se houve uma decisão, é a decisão de todos.
pode chover canivete, pode acontecer uma coisa contrária. Ninguém vai se levantar dizendo, eu falei, porque a pessoa decidiu, a pessoa acatou, ou o voto de Minerva foi dado. A decisão é da diretoria. A partir daquele momento, todos os diretores assumem aquela decisão como sua. Porque é unidade. Você entende isso? Glória a Deus por isso. Agora vamos ser sinceros uns com os outros. Por favor. Vamos ser sinceros para que essa unidade seja verdadeira. Mas não vamos ser rude. Há uma linha muito tênue a ser obedecida. Não é porque eu discordo e tenho que ser sincera que você vai ter que engolir os meus coices. Vamos rasgar o verbo, porque para ser único, nós temos que ser sinceros. Tem que haver conhecimento e intimidade. Então, seja sincero, mas não seja rude. Perdoe quando alguém te confrontar, mas também peça perdão quando você errar. A unidade exige esforço. A unidade, ela é intencional. Nós somos diferentes, graças a Deus por isso. Você não vai se casar com alguém idêntico a você. É horrível. Não tem como. Então, vamos aprimorar essa unidade. Fazer isso com graça. Para que aconteça o quê? A unidade genuína, como a Trindade nos ensinou. Ou é o nosso alvo. Vamos caminhar para essa direção. Nós, na Escola de Ministros, fomos para a aula de campo. E no retorno tivemos aula com o pastor Aguinaldo Marques. Também membro da diretoria de Campina Grande. E aquilo me impactou, porque na aula dele, a primeira foto no telão era um machado sendo afiado numa pedra e saindo faísca para todo lado. Vocês que estiveram lá se lembram disso? Glória a Deus. E ele falou algo que me impactou, porque eu usava uma frase direto e reto na minha casa. Eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz. Eu não preciso ter razão, eu preciso ter paz. Começava um conflito, eu saía de perto e falava, eu não preciso ter razão, eu preciso é ter paz. Aí ele chega, logo chegando e fala assim, é o seguinte, essa frase, não preciso ter razão, eu preciso ter paz, nem sempre pode ser utilizada, porque o que está errado tem que ser consertado. Ele me machucou, mas eu perdoei ele. Por quê? Porque ele falou, o ferro com ferro se afia. E aí tem lá Provérbios, não vamos ficar só nas... Provérbios 27, 17. Provérbios 17, 27. Como ferro com ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Meu amado, para o camarada se tornar teu amigo, muita coisa vai ter que rolar. Você começa conhecendo, depois você vira coleguinha, depois vira um até mais chegado. Aí vira um amigo, e o amigo no dia da angústia vira um irmão. É o que a palavra nos fala. Mas aí, voltando ao pastor Aguinaldo, ele dizia assim, então, se tiver um negócio errado, não vem com essa de que eu tenho que ter paz. Vai lá e resolve. Porque quando você não resolve, você joga para debaixo do tapete. Você entende o que eu estou falando? Quando você joga para debaixo do tapete, a coisa fica perigosa. Porque você não tem uma unidade íntegra, verdadeira. Você joga a sujeira para trás da porta e numa hora no vento vai esparramar no meio da casa. Ou seja, numa hora de tribulação eu vou falar, também, naquele lá, 1900 e Guaraná com rolha, ela fez tal coisa. Eu não esqueço. Eu sei do que ela é capaz. Mulher é craque nisso. Pensa nisso. Mulher é, rapidinha para isso acontecer. Resolva. Traga a luz. Converse.
Porque se você jogar para debaixo do tapete, o negócio vai acontecer. Eu já ouvi em alguns casamentos falando sobre o primeiro time, primeira equipe, primeira dupla a ser formada foi o casal. Homem e mulher. O que Deus fez? Vou fazer uma auxiliadora idônea para você, porque não é bom que o homem esteja só, viu, Roberto? Vou fazer. E aí vocês vão ser uma só carne, viu, Roberto? Quer mais unido do que uma só carne? Quer mais unido do que isso? Agora, se você ficar jogando tudo para debaixo do tapete, eu te falo, como esposa, como mulher, como líder de casais, que esse copo, por causa de uma gota, vai transbordar. Você não trouxe a luz no devido tempo, vai transbordar. O que significa devido tempo? Sejamos sábios. Na hora que a fogueira está pegando, não é a hora de você jogar álcool. Você pode não tratar naquela hora, mas você vai tratar. Você vai esperar. O momento oportuno, mulheres entendem. Amém? Vai chegar com todo carinho e amor. Não gostei. Podemos melhorar. A gente é melhor que isso. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Gente, eu vou plantar bananeira aqui para vocês entenderem isso, mas vocês vão entender. Porque a unidade é o segredo do sucesso. Pode ser que o grupo esteja afiado, nervoso, magoado. Passou. Conserte, chama, esclareça, porque se você jogar para debaixo, uma hora o negócio vem para cima. E a unidade genuína e verdadeira exige intimidade. E se você é líder, você vai ser sábio, aguardar o momento, trazer e corrigir. Porque se o integrante não é corrigido, não existe nada para ser aperfeiçoado. Esse erro vai acontecer de novo. Simples assim. Você entende o que eu estou falando? Você entende? Amém. O sucesso desse time é a unidade. Aí, você pensa o seguinte, mas então para a minha equipe, para o meu time, ganhar força e ser poderoso nas batalhas, tem que estar unido, que nem os 300. Vamos botar nosso escudo lá na frente, se enfiar no meio do valezinho lá, e ninguém vai passar aqui, porque nós estamos tudo junto. E vamos ficar junto até o final, porque existe um propósito. E esse propósito faz com que esse time seja determinado. Você entende determinação? Se você entende determinação, significa que você é determinado, disciplinado, treinado, observando o propósito e exercendo o seu domínio próprio. Porque todas essas características são necessárias para a busca do prêmio. Eu falei para vocês do casal, sendo o primeiro time, construído e constituído por Deus na face dessa terra. Agora eu vou abrir uma particularidade, eu espero que o meu esposo me perdoe por isso. Mas quando eu digo para vocês que você tem que ser determinado, você tem que ser determinado. O negócio dá certo. Você não pode esperar que na primeira adversidade você vire as costas e vá embora. Eu e o meu marido é 24 horas no ar. Ali, na frequência MFM, 24 horas no ar. Sabe o que isso significa? Trabalhamos junto, vivemos junto, dormimos junto, graças a Deus por isso. Amém? E nós estamos lá. E você fala assim, como é que vocês aguentam? Determinação. Esse negócio é para a vida toda. A gente tem que ser determinado a dar certo. Tem que se empenhar nisso. E você vai pensar assim, como que isso acontece? Jesus Cristo de Nazaré. Acontece, porque Deus pega junto. E é todos os dias, porque graças a Deus o Roberto não sou eu e eu não sou o Roberto. Então as diferenças existem.
E as batalhas acontecem. E a gente conversa sobre tudo, ao quadrado, ao cubo, tudo. Ele lá fazendo sinal, faz assim com o microfone. E a gente se acerta. E o microfone entra no lugar. Amém? Nós somos determinados. Quantas vezes nós já quisemos jogar a toalha? Todo mundo da igreja acha lindo o Roberto e Agir. Maravilhoso. Líder de casais. Uau! Eu vou abrir um particular para vocês. No dia do culto de casais, o couro come lá em casa. Minha mãe que aguenta. Gente, é uma irritabilidade espiritual que só Jesus na causa. Todo dia nós, quando o pastor Adriano e a Vanessa nos confiou esse ministério é trabalho. Todos os dias nós oramos pelos casais. Nome de cada casal, todos os dias acontece. No dia do culto de casais, o couro come. Nós estamos em maio. Misericórdia. Eu já vou orando antes do dia. Eu falo, Senhor, vai dar certo, a graça. Eu não vou irritar ele, nem ele vai me irritar. Até aqui na igreja de manhã, quando a gente vai vir para arrumar as cadeiras, eu quero a cadeira de um jeito, ele quer a cadeira do outro. Vocês estão rindo? É verdade. Isso é verdade. Meu amado, você não é perfeito. Eu não sou perfeita. Para o negócio dar certo, você tem que ser determinado. Você tem que ser intencional. Você tem que se esforçar. Porque é na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, no dia que o passarinho acorda cantando e é bom dia, no dia que está chovendo, no dia que no trabalho as coisas não rolou tão bem, não dá para levar lá para casa, e de lá de casa não dá para levar para o trabalho. Você tem que se determinar. E você tem que se apaixonar diariamente. Não pode trazer fadiga. Esse vinho dessa taça tem que transbordar. Você acha que eu e o Roberto, 24 horas no ar, não chega uma hora que te dá fadiga? Eu vou falar para as mulheres, existe algo maravilhoso. Você e seu esposo estão num cordão de 3 dobras. Ore que o Espírito Santo pega junto com você. A graça te assiste. O teu leito é sem mácula, sem ruga. Você entende isso? Você pode ser um fogão a lenha, que nem todo mundo fala. Pode não ser um micro-ondas, mas o Espírito Santo está dentro de você. Se você for aguardar momentos oportunos, a oportunidade falta. Você tem que causar ela. Você tem que ser intencional. Tem que ser de propósito. Você entende isso? Porque uma hora ele tropeça e imagens acontecem. E existe todo lado distrações. Você entende? Ele tem que ficar com você na memória, mulher. Ó, vai virar culto de casais isso aqui. O Espírito Santo é maravilhoso. Nós, muitas vezes, eu estou com ele 24 horas por dia. Eu vou trabalhar. Para que eu vou ficar toda linda, Cida, toda cheirosa, para um homem que já está me vendo babada na hora que eu acordo? Se você se esforçou na hora que você estava namorando, porque quando você é jovem, você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, você toma banho, se põe toda linda e espera o príncipe encantado. Não é, Salete? Não é assim? Chegar na sua porta com a sua carruagem e dizer, princesa, vamos ao cinema. E você trabalhou o dia inteiro, você chega no cinema feliz, comendo pipoca e não prega o olho. É a Marvel, os Vingadores, aquela união, e você só pensando no final. Aí você casa, Netflix, sofá, camiseta do vereador. Eu estou relaxando, eu também tenho direito. Eu trabalho que nem você. Olha isso. Isso é espírito de rebelião, foge disso. Deixa o seu perfume lá no banheiro já. Na hora que acabou de tomar banho, já espirra ali rapidinho. Dá o seu jeito. Tem que dar certo. Ele chega do Rema. Eu não falei que eu tenho orgulho desse uniforme? Gente, misericórdia. Meu marido chega de Santos, do Rema, todo feliz. A aula de hoje... E aí toca eu ouvir a aula de hoje todinho.
Glória a Deus. E nessa aula, e aí eu olho para ele e falo, caramba, você é maravilhoso. Ele, eu sou do Rema. Ele comprou um uniforme para fazer isso, eu sou do Rema. Alguém já viu o Roberto fazer isso? Ele faz isso lá em casa toda hora. Eu sou do Rema. Com toda a imponência. Olha o bicho metido, rapaz. Olha isso. Pode atrapalhar, Roberto. Você tem poder para isso. Finge que eu estou com a camisa do Rema, azul, com... Sou do Rema. Uma salva de palmas, por favor. Eu conheço tanto que eu fiquei pensando, eu dou o exemplo ou não? Porque o bicho vai e veio. Nós dois somos dois amostrados. A gente já aprendeu que a nossa estrela tem que brilhar. Então, imagina a minha mãe aguentando isso em casa. Voltando. Então, você fala assim, gente, essa unidade, esse propósito, qual é o propósito que faz com que essa unidade funcione? Você pensa que é tudo mar de rosas? Você pensa que a gente feliz aqui o tempo inteiro, em casa também vai ser? Tem situações que lá em casa a gente fala assim, opa, vamos resolver antes de ir para o culto, porque a hipocrisia está fora. Aí a gente resolve lá, às vezes nem espera a fogueira baixar para poder chegar no culto. Porque a gente sabe o que significa isso, o que é esse momento aqui. As janelas dos céus estão abertas, os anjos do Senhor estão aqui ao redor. O Espírito Santo está dentro de você, pronto para realizar. E Jesus, o campeão dos campeões, está aqui para fazer. Você vai perder a oportunidade porque você está brigado, sem perdoar, vai chegar aqui de calundu, vou tratar a Carla mal porque não estou bem com o Robertinho. Ah, misericórdia. Existe um propósito maior. Por que você frequenta os cultos? Por que você está aqui? Você já se perguntou isso? Você bate cartão ou faz a diferença? Você faz por amor? É sempre que você está na vibe boa, você está unido, você tem um propósito para seguir. Amém? Mas não. A gente olha tudo isso e fala assim, a vontade que eu tenho é de jogar a toalha. E o mais engraçado de tudo é que o lugar onde o propósito é maior é onde você é rápido para jogar. Num local chamado instituição igreja. Parece que o propósito não é tão vivificado. Porque se a Michele me tratar mal, ferir meu coração, eu vou me magoar. E aí não vou querer mais vir. Por que eu vou querer vir? E eu estou aqui, mas eu sou voluntária. Eu não recebo, não. Você esqueceu que Deus é um bom pagador? Você esqueceu por que você está aqui? Você esqueceu que Ele te vê no secreto e te recompensa em público? Como é que você fala para mim que Deus não é um bom pagador? Como é que você tem coragem de dizer, eu vou jogar a toalha, me magoei, não quero mais brincar disso? No seu casamento, você é intencional. No seu trabalho, você recebe seu salário, você tem que ir. Se você não for, você sofre penalidade. Mas e aqui? E aqui? Você já parou para pensar nisso? Porque aqui nós somos um time também. E com uma bandeira, com uma visão, com um propósito. As pessoas olham para nós e têm que querer o que a gente quer, que a gente tem. Elas têm que olhar para nós e a nossa luz tem que brilhar aos olhos delas. Nós dois trabalhamos juntos. Você sabe o que isso significa? São vários olhares o tempo inteiro. Nós somos mais analisados do que microscópio cientista. E as pessoas falam, tá tudo bem entre você e o Roberto? Gi, acho que o Gadini hoje não está muito legal, né? E quando numa reunião, você tem que lembrar que é coordenador de soluções e diretora de departamento, e não marido e mulher. Você tem que ser intencional. Então, por que aqui eu chego, vou trabalhar no departamento infantil e vou tratar mal a Stephanie, como secretária do departamento infantil? Por que eu vou chegar para a Vanessa e falar, não quero mais dar aula para as crianças, é difícil, não é fácil, todo mundo está
cheio de energia, deram chocolate, Coca-Cola, não sei o que deram para essas crianças. Não quero mais. É assim. É assim. De verdade. Você está entendendo? Então, não é tão fácil assim você querer desistir. 1 Coríntios 9, do verso 24 ao verso 27. O que acontece aqui? Paulo nos exortando a sermos determinados. Não sabeis vós que os que correm no estádio, os atletas, certo? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Alcancei o quê? O prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Domínio próprio. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto. Não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você entende isso? Esmurro meu corpo, não estou afim hoje, vou ter que, olha isso. Eu vou, porque o Espírito Santo me impulsiona, porque eu sei que coisas maravilhosas vão acontecer. Eu tenho essa verdade dentro de mim e as coisas acontecem. Eu vou me juntar com os meus irmãos em unidade, em concordância, e a janela do céu vai se abrir. E o louvor vai tocar, e eu vou estar acima como uma águia. E eu vou me ver como Deus me vê lá em Jeremias. Porque a palavra de Deus é a verdade. Você tem essa convicção? Filipenses 3, verso 14. Filipenses 3, verso 14. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos nos esforçar, prosseguir para o alvo. Nada que vale a pena na sua vida foi de graça. Tudo que é verdadeiro na sua vida, que tem real valor, teve um sacrifício. Até a salvação, houve o sacrifício de Jesus por isso. E ela continua. Diariamente, você esmurra a sua carne para você continuar evoluindo de glória em glória, de degrau em degrau, brilhando mais e mais como a luz da aurora, hoje ainda mais que ontem, parecendo-se com Cristo. Isso é um sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Você entende isso? Para você se casar e manter seu casamento, exige um preço. Você é determinado, você se esforça. As coisas não vêm de graça. Ah, mas Deus me dá todas as coisas. Enquanto eu durmo, as coisas acontecem. Ele te dá poder criativo, Ele te dá saúde, Ele te dá condições, Ele abre a sua mente, Ele faz com que relacionamentos aconteçam, conexões, provisões divinas, mas você tem que fazer. Você não pode ficar sentado na calçada de canudo e canequinha esperando a vida passar. Você tem que erguer suas mãos, arregaçar suas mangas. Não foi de graça que seus pais te criaram para você atingir a sua maturidade. Existe um preço, um investimento. Tudo que vale a pena na sua vida, existe um investimento, um sacrifício. Amém? Amém? Agora você pode desistir assim tão fácil de trabalhar no ministério? Por quê? Não vale a pena? Qual é o teu propósito e a tua visão? Por que você está nisso? Você já se questionou? Já parou para pensar? Você faz a vontade do Pai ou a sua? Unidos.
Pastor Bud sempre dizia nas conferências, seminários, nas pregações que vocês ouvem, falando uma só língua. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Falemos todos a mesma coisa. Aí eu fico impressionada, porque em Isaías, no capítulo 41, no versos 6 e 7, pode colocar? Isaías 41, verso 6 e o verso 7. Um ao outro ajudou, e o seu próximo disse: sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Gislaine, você está falando de um versículo aonde eles faziam ídolos. Que heresia! Você está exaltando esse tipo de coisa. Eu estou exaltando a motivação, a unidade, o empenho de um com os outros. Está bem feito. Que maravilha. Olha só como é que está ficando. Vamos fazer isso aqui de um jeito que vai ficar firminho. Isso, os caras lá na antiguidade fazendo ídolo. E você que tem Jesus, o campeão dos campeões, que é mais que vencedor, não tem a coragem de abrir a sua boca e motivar, se animar e animar o outro ao seu redor, unido no mesmo propósito. Nossa, Cida, você está cada vez mais linda. Carla, hoje você está radiante. Glória a Deus por isso. Maria, que sobrinha maravilhosa, Salete, que você trouxe. Stephanie, você sempre bela, se cuidando. Você tem uma palavra para dar para a pessoa? Ou você só tem um olhar crítico? Então, cala. É preferível não falar, porque a palavra tem poder, e é dela que você vai beber. Amém? Glória a Deus. Agora, Gislaine, unidos, determinados, nós seremos um time de sucesso. Mas Gislaine, como é que eu posso ser um campeão? Como é que eu posso participar desse time? Como é que as coisas podem fluir na minha vida? O que eu tenho que fazer? Eu já entendi que para estar no time eu tenho que estar unida, tenho que estar ligada no propósito, na visão. Tanto no meu time dentro de casa, no meu time do trabalho, no meu time na igreja. Por onde quer que eu vá, eu vou levar. E vou olhar no time como sendo o quê? O alvo maior, a Santíssima Trindade. Mas agora me ensina, como é que eu posso ser um campeão? Como é que as coisas podem fazer diferente? O que eu tenho que fazer? Vem na próxima aula. Aí você vai descobrir. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado? Pastor, o senhor quer finalizar?